minha linda, já corta a casa toda, já pinta a macaca, não é, minha linda? Mas vou ter que estilizar, porque em janeiro já anda aí feita toda, não é, rapariga? Ora bem, lua em Gêmeos, oposto em Sagitário, lua cheia, 8h30. Isto vai mexer um bocadinho. Tenho-me a distrair. Ora bem, vamos lá então começar. Sempre que me olho ao espelho, dou um sorriso sarcástico, porque... Ora bem, a ver se não me perco, vou pôr aí até um videozinho que criei, que tenho muitas coisas para falar, não sei se as vou falar todas hoje, mas tenho bastantes coisas. Esta lua cheia é muito importante. Linda, estás-me a distrair. Hoje vou fazer uma coisa diferente, mas tenho que falar que fiz há uns dias atrás uns vídeos para os jovens, porque os jovens são muito importantes. São jovens, quando digo os jovens, mais jovens, não é? Mas os jovens que são as crianças arco-íris e cristal que têm à volta de agora de 30 anos, 20 e tal anos, 35. Nós, os mais velhos, como eu, vou fazer 57, estou quase nos 60, que bom! Somos as crianças índigo que viemos abrir caminhos e para os mais jovens, os tais arco-íris e cristais, fazerem o trabalho. Portanto, a nossa responsabilidade dos mais velhos era transmitir a mensagem, abrir caminho, que não foi fácil, nada fácil, e ainda não é, para esses fazerem a diferença. Vais-me estragar a minha camisola toda. E portanto, é por isso que eu dou muita importância aos jovens, porque a sociedade alimenta-se dos jovens. Os mais velhos é só para dar mais suporte, e os índicos têm uma função muito importante, e tiveram, que é também de proteção. Abrir caminhos, preparar o que aí vem. Ora bem, vamos lá então, papelitos, mas dou uns sorrisos sarcásticos ao espelho. Como eu sou pessoa, mas detesto estar a ler coisas, fiz aí um videozinho, colunei-me, porque detesto estar a ler papéis, a dar a explicação da lua cheia em Gêmeos, e o porquê de hoje ter escolhido Gabriel. Gabriel ou Gabriela, não interessa. É sempre a energia que a gente, naquele momento, se conecta connosco próprios. Ela ou ele, só isso, simplesmente isso. Porque da importância do Gabriel nesta lua cheia. Para quem não sabe, às vezes não fica muito longo, para quem não sabe, as luas sempre foram muito importantes, mas mesmo muito importantes. As pessoas mais antigas, os nossos ancestrais, regulavam sempre pelos ciclos da lua, para a agricultura, para os rituais, para os casamentos, sempre se deu muita importância à lua.
e quem está ligado à terra, os agricultores mais antigos, agora perdeu-se isso tudo, ou quase tudo. Sabiam perfeitamente que a Lua tinha muita interferência, né, nas culturas e por aí fora. Pronto. Agora com a era moderna perdeu-se um bocado disso. Ai Jesus, que tu, ai que tu olha, anda lá, já estás boa, já estás fina como um rato. E portanto vou pôr aí uma brincadeirazinha que fiz. Até ficou engraçado, porque a gente tem que se socorrer e cada vez mais das ferramentas que temos. Né? É uma estupidez estarmos a abafar e queremos continuar no antigo. E agora vou. Como é que é? É aqui. Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Gabriela, não é? Se nós. Esta música, quando eu era jovem, novela, toda a gente conhece, dos mais velhos. Portanto, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Né? Onde está a expansão, a evolução? E, portanto, negar a evolução é uma estupidez. Né? É mantermos-nos no padrão da Gabriel. Trouxe aqui esta brincadeira por causa do Gabriel, não interessa. E, portanto, vou deixar aí uma exposição do porquê da importância da Lua e vou arrumar esta tola, senão distrai-me e eu não consigo respirar como deve ser. Não é, rapariga? Não é? Ai, Jesus, já quer brincar? Até já. Aí veio o professor colunado. Até já. Esta lua cheia traz clareza e comunicação profunda. Em Gêmeos, ilumina mente e coração, trazendo insights, revelações e a vontade de finalmente expressar o que estava guardado. Encerramento de ciclo e libertação. Como última lua cheia do ano, abre um portal de fecho de ciclos e pede desapego consciente, soltando medos, memórias antigas e peso emocional, honrando o que termina para abrir espaço ao novo. Equilíbrio. Razão e intuição. O eixo. Gêmeos Sagitário pede integrar pensamento e visão espiritual, mente e fé, ajudando a esclarecer escolhas de vida, relações, projetos e intenções espirituais. Introspeção e preparação para o renascimento. A energia do inverno convida ao recolhimento, silêncio, meditação, cura ancestral e alinhamento com a essência, preparando um novo começo. Conexão com ancestralidade e espiritualidade coletiva. O véu entre mundos fica mais fino, favorecendo a cura de memórias pessoais e coletivas, a reconciliação com o passado e a ligação às raízes. Sugestões. Reserva tempo para meditar ou escrever. Faz um ritual de libertação. Reconecta-te com a natureza e com símbolos de cura. E usa a arte ou a espiritualidade para expressar a tua verdade interior. Porquê o arcanjo Gabriel? Gabriel é o mensageiro divino, ligado à clareza mental, comunicação autêntica e expressão da alma. Ajuda a transformar o que se sente em palavra consciente, alinhado com o pedido desta lua cheia. Dar voz à verdade interior e unir mente e propósito espiritual. Espero que tenham gostado da minha explicação, com a ajuda da inteligência artificial. As mudanças este ano foi só 1% das mudanças a nível planetário que estão a ocorrer. E, portanto, se 1% mexeu tanto connosco, imaginem o que por aí vem, né? Eu cada vez estou melhor comigo próprio, cada vez me sinto melhor e não tenho pressa nenhuma. E se vier,
venha de coração aberto. Ora bem, então fiz o meu mapa astral, nunca tinha feito com uma profissional. Ainda não, só ouvi uma vez. Aconselho todas as pessoas a fazer, porque lá está, ter falado da Lua, os astros têm muita influência no nosso corpo, na nossa mente, porque é baseado em água, né? E a água é mutável, né? E os astros têm influência. Hoje até tinha aqui escrito aqueles papéis todos Yeshua, Cristo, para falar, mas sou capaz de falar para a próxima lua nova, calha perto do Natal, acho que é no dia 23 ou 24 até. E vou falar da vida mais profundamente da vida de Yeshua, Cristo. Já falei lá para trás nos vídeos, mas é importante porque a vinda dele já estava prevista, né? Mas foi escolhido o tempo certo, em função da astrologia, porque ele era um conjunto de almas, mas falarei para perto de Natal, uma prenda de Natal para mim próprio, né? Só. E para quem gostar desses temas. Ora bem, aconselho então a fazer um mapa astral a todos, mas que seja com uma pessoa coerente e que sabe o que está a fazer, mas coerente com ela própria e que demonstre isso na vida e na mensagem que vai transmitindo e que não tenha oscilações, como eu vejo muitas pessoas que dizem uma coisa, né, e fazem outra, ou a vida delas ou deles não reflete aquilo que dizem. Portanto, um abraço para essa pessoa, porque eu estimo muito. É uma irmã ou irmão, somos todos irmãos e irmãs, irmãos, que abrange todos, de alma, né? Somos irmãos de alma. E cada um com a sua função, né? Daí eu tinha falado lá para trás da importância dos mais velhos, que no fundo é isso, a vida aqui é os mais velhos depois dão lugar aos mais novos, né? É a lei natural das coisas, apesar que num futuro breve a vida vai se poder prolongar bastante e depois só fica cá quem ainda sentir dentro deles que ainda necessita de mais tempo para usufruir daquilo, da aprendizagem que a alma assim não tinha planeado. São coisas que poderei falar mais para a frente. Ora bem, então este papelinho está, vocês sabem que eu gosto muito de escrever. Claro, agora vou dizer uma coisa que vai chocar um bocadinho. Até os meus irmãos de alma, que estamos aqui encarnados, porque cada um tem o seu sistema, mas eu falei lá para trás de acabarmos com as ferramentas, com os rituais. Não peço isso a ninguém, eu tenho os meus. Quais são as tuas ferramentas, Eduardo? Ferramentas espirituais. Eu não uso as minhas ferramentas espirituais neste momento, praticamente não posso sair de casa, 2 horas, no máximo 3, não me posso ausentar de casa por causa da minha mãe. A ferramenta que eu uso espiritual simplesmente é, estava a ver se estava a gravar, a música, simplesmente. Claro,
a respiração é importantíssima, isso é a base, não é? Mas eu uso a música como ritual de limpeza. Usava antes, quando podia sair, o dia todo, ou mais, ir para a natureza, não é? Dar os meus passeios na natureza. E eu, quando me refiro a passeios na natureza, para mim 1 hora, 2 horas na natureza não chega. Não chega. O dia todo na natureza, né? Era um dos meus rituais e vou continuar, né? Quando, em breve, até a montanha está-me a chamar. Esta semana chamou por mim e eu vou arranjar um tempinho para ir lá um bocadinho. Mas são esses rituais que eu uso. Porque reparem uma coisa, se eu me prender a um ritual, né? Eu uso a música agora, né? É um ritual. Mas é um ritual de estar comigo próprio. Não me basear nesse ritual como ferramenta, uma muleta, não é? Não tenho muletas. É essa a mensagem que eu quero passar. Porque a muleta está aqui. Né? E se eu me deixar prender a essas muletas, onde há sempre coisas, vou estar sempre dependente. É essa só a minha ideia, mais nada. Porque senão torna-se um ritual e caímos num culto, seja religioso, seja o que for. Né? Vou lá todos os sábados confessar os pecados, o que são pecados, né? O que são pecados, mas são sempre os mesmos, não é? Então torna-se num ritual e de expansão nenhuma, não é? É essa a mensagem que eu quero transmitir. Porque quem dá a cara, quem quer fazer algo diferente, não é? Sair da matriz, é logo atacado. Isso, todos nós sabemos disso, não é, Margaret? Cada um usa a sua ferramenta, mas que daí eu ter falado de 1% das mudanças, né? Isto vai começar a acelerar muito mais as mudanças a nível planetário e em nós. Se não estivermos preparados para enfrentar as coisas de uma forma diferente, continuarmos a basear no que dava resultado antes, agora é capaz de não dar por causa dessas mudanças. Somente isso. É isso que é por isso que eu falei disto que até foi abordado por Saint Germain, mas eu nunca usei ferramentas. E é por isso que quando ele falou isto há uns anos atrás, chocou toda a gente, né? Eu nunca fui muito de ferramentas. E porquê? Porque tudo está baseado em nós. E esta mensagem que eu vou transmitir a seguir, reparem, nós temos a tendência para nos apoiarmos nos outros. Como eu fui fazer o meu mapa astral, não é? Só veio confirmar aquilo que eu já sabia, não é? Um abraço. Mas no fundo eu só quis ir buscar uma validação daquilo que eu já sabia, né? E tem lá muita informação que eu tenho abafado em mim, né? Mas claro, com esse apoio dessa alma, né? Em que eu confio. Porquê? Porque é um reflexo de mim no fundo, né? Só veio confirmar aquilo que eu já sabia. Pronto. Mas reparem uma coisa, nós estamos sempre à espera que os outros nos façam um milagre. A verdade é esta, nós estamos sempre à espera que a mulher, ou o nosso companheiro, ou a nossa companheira, não interessa, que faça por nós aquilo que nós não temos coragem de fazer.
é o grupo de amigos, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho aqueles amigos para me deitar a mão, a mulher, os filhos. O nosso ADN está muito baseado na comunidade. Então nós temos a tendência a ir buscar o apoio como se fossem os outros que viessem fazer o milagre por nós. Falar em milagre, Yeshua, né? Yeshua Ben Joseph, porque o pai dele é Joseph, fez milagres, fez. Mas a pergunta que eu faço, eu não ia falar de Yeshua, mas a pergunta que eu faço, os milagres que ele fez, foi ele que os fez? Ou será que ele deu a entender que o próprio milagre estava dentro da pessoa em acreditar que podia ver, né? Ou se curar? Somente isso. Tudo parte de nós. Há uma dependência muito grande dos outros. Estou a falar por mim, pela experiência toda da vida que tenho tido, e sempre a busca fora de mim, e tudo está dentro de mim. Claro que eu tenho esperança de poder partilhar isto com alguém, não é? Mais intimamente, aquilo que eu tenho dentro de mim, poder partilhá-lo. Claro que tenho, não é? O amor 2.0, não é? Mas enquanto eu não me sentir bem comigo mesmo, eu já sei no que vou cair, porque eu já o vivi. E só vou sofrer eu e vou fazer sofrer as outras pessoas. Isto é muito importante. Para as magas e para os magos, claro. É por isso que eu paro de estar sozinho. Ora bem, seguindo. Eu fiz 2 músicas fantásticas. Desculpe. Fantástica. Claro, tenho feito muitas, mas hoje fiz 2 músicas muito loucas. Gostei mesmo muito, por causa do Gabriel. E eu digo Gabriela, porque pus 2 vozes e as músicas ficaram lindíssimas. Daqui a bocado vou falar, estava ali uma P, daqui a bocado vou falar dos Blue Avians. E por isso vou deixar agora aqui a primeira música, em honra de Gabriel. Daí eu ter falado de mergulhar na música e de com a música conseguir me limpar do mal, da maldade, no fundo, não é maldade. Eu vou falar da maldade hoje. Também. Porque é importante também falarmos de todos os temas, não só flores, arco-íris. Falar em flores, tem aqui uma flor para daqui a bocado. Ora bem, acabei a música, a primeira música, só tenho 2. Eu não consigo fazer sempre 2 coisas da mesma forma na minha criatividade, porque quanto mais próximos estamos de nós próprios, mais criativos somos e começamos a deixar vir, e a alma tem muita sabedoria, tive muitas experiências, não é? Olha, a gata já anda a fazer asneira. Já deitou alguma coisa abaixo. Reparem uma coisa, dá-me muito carinho, muito mimimi, mas tem outras coisas. Vai-me arranhar tudo, vai-me pintar a macaca cá em casa, eu já sei. Mas se eu puser na balança o amor que ela me dá e que eu posso lhe dar, compensa tudo o resto, assim como na nota com os filhos e com as relações mais íntimas. Ora bem, acaba aí a
primeira música. Estás a papagaiar muito, Duarte, hoje. Ouça. Fiz diferente. Porquê? Porque isto já... Daí eu ter falado da música ser importante, mas já venho a falar desde lá atrás, claro. De uma forma de limpeza. E eu desta vez criei mais calmo, mais para introspeção pessoal e de limpeza pessoal. Ficou diferente. Adaptem-se. Mudanças. E eu também vou mudando. Não faço as coisas sempre da mesma forma. Quando a noite repousa no peito e o silêncio começa a chamar, sinto um sopro tranquilo no vento dizer-me chegou a hora de falar. Há palavras que guardei no tempo, esperando o momento ideal. Agora solto com consciência o que nasce de forma natural. Gêmeos toca a minha mente, pede leveza ao pensar. Sagitário ergue a vontade, desafia-me a avançar. Se antes o medo calava o que a alma queria expressar, hoje deixo a voz encontrar caminho, sem receio de se revelar. Falo para ser ouvido, falo porque preciso sentir que a mensagem que guardo comigo tem agora espaço para emergir. Se a mente por vezes duvida, respondo com firmeza serena. O que é autêntico não precisa provar para cumprir a sua plena. Consciência, o som repousa na respiração. Cada frase nasce devagar para honrar a intenção. Se a escuta é verdadeira, a palavra transforma o chão. Respira e permite ao ser a ponte entre pensar e sentir. A voz que agora se revela foi feita para construir caminho com passo tranquilo, onde o medo deixa de existir. Se hoje falo a partir da alma, é porque aprendi a ouvir. A palavra encontra abrigo.
tenham sentido. E agora vou falar sobre consciência, que já venho a falar desde lá atrás. O que é consciência? Eu, como mago, e assumo isso dentro de mim, mas é só para mim, não é para eu manipular. E daqui a bocado vou falar das manipulações. Somente para poder partilhar. Essa é a diferença. E criar. Uso a magia que tenho dentro de mim nas minhas criações, podendo oferecer às pessoas a minha criação, só isso. Como um músico, como um pintor, como um compositor, como um bom sapateiro, né? Um bom pedreiro, está a oferecer a magia dele às pessoas. Só isso, né? Eu, como bom comerciante, por exemplo, estou a oferecer a minha criatividade como comerciante às pessoas. Estou a oferecer um serviço. Somente isso. Se vier daqui, é magia. Conotar a arte de um bom vendedor é uma arte sem enganar ninguém, né? Sem manipular ninguém para tirar partido económico ou pessoal, seja o que for. Oferecer a sua magia com a verdade dele, só isso. E portanto, agora quero falar sobre a consciência dos magos e das magas ou dos magos. Temos que ter consciência. Eu agora vou tocar nos assuntos que é capaz de ofender a alguém, mas não é essa a minha intenção. Só estou a dizer a minha verdade, mas não é aquilo que eu sinto. Eu tenho que ter consciência do que faço, do que digo, né? E ainda pus aqui, e do que ouvem e interagem com as outras pessoas. Eu tenho que ter consciência disso. Não posso dizer qualquer coisa, nem ouvir qualquer coisa, nem fazer qualquer coisa. Isso é ser um ser humano normal e viver uma vida normal. Queremos viver uma vida normal. E depois morrer. Nascer, crescer, procriar e morrer. É isso que nós queremos. Tudo faz parte. Mas a magia está aí, como o fazemos. Isso é que traz expansão. Eu, como não quero dizer mago, mas como um ser humano consciente, tenho que me perguntar porque é que as coisas não fluem como eu as vi. Porquê? Porque é que as minhas visões não se plasmam aqui no 3D? Porquê? Ora bem, escrevi para aqui uma treta qualquer, deixa cá ver. O que é que eu estou a fazer de errado? Tenho que me perguntar, né? Se eu acho que sou uma pessoa especial, e todos nós que estamos aqui encarnados no planeta somos pessoas especiais, somos anjos encarnados, né? Uns com menos consciência do que são e por isso agem de uma forma irracional, completamente irracional, que se deixaram manipular pelas outras energias, que não querem que haja evolução no fundo da luz, percebem o que é luz,
então não querem que a luz se expanda, não é? Não, essa é a conversa espiritual que todos nós sabemos. Mas então, o que é que eu estou a fazer de errado? Temos que nos perguntar isso, porque as coisas não fluem, o amor não apareça, o dinheiro não apareça, os conflitos continuem. Sei lá, o que eu escrevi aqui. Será que não é nós mergulhamos? Como já não ouvi. Será que não, a culpa é sempre nossa? Mas será que não foi porque nós nos deixámos mergulhar na matriz? Do lado da luz? Do guerreiro da luz? E se eu trago para mim uma batalha que tenho que mostrar aos outros o que está certo e o que está errado, estamos a entrar na matriz. E agora, por exemplo, desculpem lá, não é para ofender ninguém. Por exemplo, se eu ofereço, eu preciso de viver, né? Preciso de comer, preciso, né? E se eu estou num mundo espiritual, eu tenho que arranjar algo, ferramentas, não quero dizer ferramentas, tenho que arranjar algo para vender, para me poder alimentar, e os meus filhos e por aí fora, né? Mas reparem, se eu ofereço uma ferramenta de limpeza espiritual, eu estou a entrar no negócio. Porque o que é o bruxo branco e o bruxo negro? O bruxo negro oferece a feitiçaria, né? Os amarros espirituais e por aí fora, né? E eu, como o bruxo branco, ofereço os desamarros espirituais, as limpezas. No fundo, eu estou a entrar no negócio. Simplesmente isso. Conoto-me como o lado bom e conoto os outros no lado mau. E está a haver batalha. E quando eu caio na batalha, as coisas não fluem. Porque se eu ofereço, impondo aos outros a minha verdade, não é? De limpeza, não quer dizer que não a tenha que existir, porque tem que existir. Mas se deixarmos o lado espiritual tratar disso, nós ficamos mais limpos em nós para podermos nos expandir. E que as coisas na nossa vida, à volta na nossa vida, decorram de uma forma que nós desejamos e vimos, mas que não se estão a plasmar aqui. Eu sei, isto choca um bocadito. Mas claro, eu tenho que oferecer alguma coisa. Pois tens. Mas será que eu oferecer uma limpeza espiritual não poderia oferecer à pessoa, ela dar-lhe pistas, tentá-la fazer entender porque é que se deixou arrastar para aquela situação, em vez de oferecer uma cura milagrosa, que já falei lá para trás, que até pode funcionar, mas mais para a frente vai voltar a cair nela. Mesmo que a outra pessoa ou a situação não tenham feito nada para isso. Ela própria, a energia dela, vai se deixar voltar a arrastar para aquela situação. Eu estou a falar para mim. Só quando nós tomamos consciência porque é que as coisas são sempre iguais, né? Por exemplo, porque é que os relacionamentos não dão certo, porque é que são sempre iguais, muito repetitivos, é porque não me ensinaram, não me disseram
qual era o padrão em que eu estava a vibrar. Só isso. Se eu tiver uma pessoa que me diga, olha Eduardo, estás a repetir isto, isto e isto, não será, tens que descobrir dentro de ti o que é que te levou a fazer sempre isto, 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 sempre da mesma forma. Sempre a cair naquele padrão de falta de dinheiro, por exemplo, não é? Ou de não ter amigos sinceros. Eu tenho, não quer dizer que não tenho, né? Estão a perceber? Do que eu oferecer uma desamarração espiritual, sim senhor, a pessoa tem dinheiro, me interessa, pagou, até ficou livre daquela situação, mas depois, mais para a frente, vai voltar a cair. E às tantas, bem pior. E vai sofrer mais. Se ela tivesse descobrido antes do porquê daquela situação, já não iria cometer o mesmo erro, que não existem erros, é como aos pecados, não existem erros, são só ciclos repetitivos, porque nós possamos descobrir dentro de nós a expansão daquele ciclo, só isso, mais nada. E eu agora vou falar, isto foi um bocadinho chato, eu reconheço. Reparem uma coisa, eu vou falar no genérico, não vou falar de mim. Se eu sei que falam mal de mim, ou estou sempre a falar mal de mim, e eu até sei quem são as pessoas, não estou a falar de mim. Estou a dar um exemplo. Como é que eu me limpo disso? Como é que eu tiro essa energia de cima de mim? Vou arranjar uma ferramenta. Enquanto eu não descobrir dentro de mim como me livrar disso, porque vai existir sempre, mesmo após a transição, vai haver sempre a densidade do ser humano, não é? Agora, a percentagem das pessoas que cá vão estar, vão entender dentro delas como transcender rapidamente essa densidade dentro delas. Se eu sei que falam mal de mim, ri-se nas minhas costas, vamos supor, essa energia pode-se plasmar em mim. Eu tenho que arranjar uma forma de entender isso e transcender isso rapidamente. Eu ter falado de cada vez que me olho ao espelho tenho um sorriso mais sarcástico, porque descobri como o fazer. Simplesmente isso. Ensinaram-me. Alguém me disse isso? Sim. Saint-Germain, durante anos e anos e anos. Até que eu acabei por descobrir como fazer por mim, à minha maneira. Sem usar nada. Uso música, sim, passear na natureza. Mas se eu usar essas ferramentas de ouvir música ou caminhar na natureza, posso vir de lá pior ou igual do que fui. É um estado diferente, mas a expansão é isso. Vamos cair sempre, como volto a dizer, vamos cair sempre na nossa frustração e nessas energias. Agora, nós já as entendemos, podemos sair delas rapidamente se quisermos. Eu vou já falar dos Blue Events. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta então, para as magas e para os magos. Então como é que eu ajudo as pessoas? Como é que
uma palavra forte. Como é que eu tiro as pessoas do inferno? Lembra-se de eu ter dito, não toquem, não mexam. Como é que eu os tiro daquela frustração, daquela situação? Não é? Isto não é para todos. Porque aquelas pessoas que lidaram com a sombra e continuam a lidar com a maldade, a pergunta que eu faço é: será que elas estão prontas para, nesta encarnação, enfrentar os karmas dessas suas atitudes? Como é que eu posso tirar uma pessoa do inferno? Será que ela está pronta para enfrentar aqui, no 3D, as situações, vivê-las nela, os seus karmas das situações que ela provocou e continua a provocar? Será que ela está pronta para enfrentar isso? Será que ela tem coragem? Só quando nós temos coragem de enfrentar as nossas sombras, né? E elas depois começam a vir, uma a uma, né? Saindo dos nossos registros akáshicos. Já falei lá para trás sobre isso. Uma de cada vez, às vezes mais, e que nos confrontam, não é? E dói, e desespero, e ninguém quer passar pela dor nem pelo desespero. Só quando nós decidimos mesmo, sim, eu não quero continuar, venha o que vier. Abrir os braços para a criação. Só essas pessoas é que estão preparadas para a verdadeira cura. Não é? E agora vou fazer uma pausa. Oh, não. Vou deixar a segunda música para o fim. Também lindíssima. A segunda música, lindíssima. No fundo, as pessoas que ficaram presas na densidade, não gosto de falar inferno, isso é uma palavra usada pelas religiões, ficaram presas na densidade nesta encarnação, quero falar das outras, porque isso são vivências minhas. Quem me está a ouvir pode não ter ainda acesso ou ter acesso a essas encarnações. E no fundo são os corvos desta encarnação, são os que vêm dos registros akáshicos, e o medo que nós temos quando ele nos bate à porta. O que é que nós vamos fazer? Mantemos a porta fechada, como eu tenho ali, ou abrimos a porta, não é? O que é que eu vou fazer? A ver se ela me acompanha. O que é que eu vou fazer? Abro a porta à sombra? Enfrentar as sombras que eu criei? Fui eu que as criei. E que estão dentro de mim. Está feio. Um frio aqui. É só isso. Então eu como é que eu vou ganhar dinheiro? Posso oferecer a algumas pessoas, aquelas que me procuram, é um trabalho diferente, completamente diferente. Roça um bocadinho a psicologia, mas a psicologia vai dar um nó na cabeça porque não está ligada à espiritualidade. E eu falo isso lá no meu livro. Quase tudo que eu falo aqui nos meus vídeos, abordei no meu livro. Um bocado camuflado, mas está lá. Por acaso está bem explícito. Disse lá que os psicólogos iam entrar numa crise existencial, aqueles que se mantêm agarrados ao antigo, as tais mudanças do porcento.
não liga, aqueles que não ligam a psicologia à espiritualidade, é tudo mente, somente. E pronto, eu agora vou pôr aí, vou mudar de assunto, chega, isto de sombra, agora vou, mas também está relacionado. Olha, despachar do ar, Jesus, 1 hora, vai para 1 hora o vídeo. Ora bem, lembram-se de eu ter falado das pegas, como aparecem aqui, as aves. As aves, acho que já falei sobre isso. As aves é um dos animais em que os mestres ascensos conseguem plasmar-se, encarnar dentro. Não é encarnar, é a energia deles plasmar-se dentro das aves, que é um dos animais mais livres, que voam, não é? Livremente. Não têm, são mais livres, então eles conseguem rapidamente entrar dentro deles e verem através dos olhos das aves. E isto está relacionado com a peninha, porque abordou os Blue Avians, e vou colocar aí agora uns vídeos, fiz há bocado, umas imagens que retirei da net e animei-as um bocadinho, e vou por aqui, do lado, de um lado e do outro. Os Blue Avians são seres de outras dimensões, porque nesta dimensão do 3D só consegue entrar. Vais falar agora. Okay. Os Blue Avians é uma raça intergaláctica da Federação Galáctica, Confederação Galáctica, de muitas raças, que estão noutras dimensões. Nas outras dimensões existe muita vida, mas muita vida, mas que não estão presentes aqui muito presentes aqui na nossa densidade, no 3D. Estão noutras dimensões. A raça dos Blue Avians, que estão relacionados, há quem diga que estão relacionados com o Egito, e eu até acredito que sim, das pirâmides, mas isto remonta a muitos anos, não é o que a história está muito formatada na matriz. Não gostam de mudanças da história. São responsáveis, para quem não sabe isto, é uma das raças mais evoluídas e que está... Como é que eu vou dizer isto? Prontos, eles foram responsáveis, uns da Confederação Galáctica, foram eles que deram a cara e a sua tecnologia para fazer a cruz de céu, no fundo, criar tal bloqueio e permitir que só entre a energia crística e que vibra com a energia crística. E esse bloqueio, eu já sei disto há 9 anos, depois é que acabei por relacionar, criar uma barreira aqui no nosso universo visível, mais no nosso universo visível, no nosso sistema solar. Criaram aqui uma barreira em que ninguém pode sair, vou ser muito sincero, ninguém pode sair e ninguém pode entrar, só a energia crística, daí a cruz do céu, é que tem a capacidade de penetrar nesta terra. E portanto aqui um abraço à Peninha, só para que ela é capaz de não saber isto, e é uma mensagem, ela e algumas pessoas. E portanto um bem-aja aos seres alados que têm penas, porque nos estão a proporcionar mudanças que aí vêm muito importantes, e ainda bem, e até que enfim. Ora bem, vamos avançar, que
existe tanta coisa que nós não sabemos, tanta coisa que nós, como um ser humano, não sabe. Eu também não, né? Achar que sou dono da verdade, volta ao tema do último vídeo, o egocentrismo, achar que só a minha verdade é que é existencial, é que existe, eu sou o melhor do mundo. Isso é a densidade que nos faz pensar assim e ficar presos na matriz. Há tanta coisa que nós não sabemos, e ainda bem, porque se soubéssemos metade das coisas, a nossa mente era capaz de não aguentar. Não, muito sincero, não aguentar. Por exemplo, há tanta verdade escondida pelos governos e por aí fora, mas que a usam para benefício próprio. As coisas já estão muito evoluídas e as pessoas nem sequer têm consciência disso. Mas pronto, não interessa. Vou colocar aí a musiquinha, a segunda música do Gabriel. Vamos falar do Gabriel. Já chega. Gabriel. Já. Outra música linda, fantástica, e também num vídeo mais introspectivo e mais meditativo, para nós, para os mais velhos, e para os arco-íris e os cristais que por aí andam. Até já, desfrutem. A lua ergue-se no céu como espelho do que vivi. Traz memórias não ditas, passos que ainda não assumi. E a meus fala-me ao ouvido, pede leves ao pensar. Sagitário abre horizontes, convida-me a acreditar. A última lua do ano ilumina o que fui calando, as certezas que abracei, os medos que fui guardando. Gabriel, toca-me por dentro, não para dar direção, mas para despertar a voz que dormia no coração. Se o ano foi caminho de silêncio, que a noite hoje seja espaço para sentir. Toda palavra que nasce do peito já tem força para construir. Última lua, abre-me a alma, deixa a mente repousar. Se Gabriel soprou coragem, é porque já é tempo de falar. Entre dúvida e expansão, sou ponte entre sombra e luz. Hoje encerro o que me prende, para que o novo me conduza. Não busco certezas no céu, encontro respostas no respirar. Cada etapa que terminei ensinou-me a recomeçar. A mensagem não chega de fora, nasce dentro quando ouso sentir. Porque a verdadeira orientação é a capacidade de ouvir. Se Gêmeos abre a mente e Sagitário acende a visão, Gabriel entrega ao vento que transforma a dúvida em ação. Hoje não canto profecia, canto apenas o que me torna inteiro. A palavra dita com verdade é o despertar do mensageiro. Última lua, fecha o ciclo, liberta o peso do não dizer. Se Gabriel sorri no
próximo passo começa no respirar. E agora vou-me embora. Fiz hoje domingo, também é feriado, descansar, foi o conselho. Meu mapa astral. Descansar, dormir, ver um filminho. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha gostado. Depois vou rever, vou montar o vídeo, publicá-lo agora na parte da manhã. E tenho que fazer uma correção. A próxima lua nova é no dia 20 de dezembro, perto de Natal. E portanto, uns dias antes, eu coloco o último vídeo deste ano. Mergulhar na minha escuridão de dezembro, que não vai ser muita escuridão por causa da... Estava a acabar o meu projeto, conto acabar agora, no final, antes do Natal. E isto está muito louco, nunca pensei. Deixei-me levar pela minha criação. Não estou sozinho, nem pensar, sempre sou desde pequeno. E ficou muito louco. E depois vou avançar para outras criações. Já tenho aqui na minha mente outras coisas, outros projetos. E depois descansar um bocadinho. E vou-me embora. Vou descansar agora. Mas antes, quero oferecer a todos, os que vibram na energia crística, esta flor que está ali pendurada e vai voltar para ali, mas que é para todos nós. Boa lua cheia, divirtam-se e inspirem um bocadinho as verdades que Gabriel nos traz, que são nossas, são de cada um, individuais, e que é esse o meu desejo para mim, e eu, como não quero mal a ninguém, é isso que vos desejo. Até à próxima, fiquem bem. As músicas todas que estão de fundo fui eu que as escrevi também, estão muito fixe.